Olá pessoal, eu fui lá no campo e peguei algumas flores para mostrar para vocês a morfologia dela. Melhor às vezes de entender do que quando a gente está só mostrando slide. Então pessoal, isso aqui é uma flor completa. Uma flor completa, como eu falei para vocês, ela apresenta os verticilos florais, tá? Que verticilos florais são esses? Os externos ou protetores e os internos ou reprodutores. Quem são os verticilos externos? Aquele que a gente chama de perianto ou perigônio. São nada mais do que essas estruturinhas aqui que eu estou pegando. Vou pegar aqui uma seringa para mostrar para vocês essa estrutura e essa estrutura aqui. Quem são essas estruturas aqui? São as sépalas. No caso dessa flor, ela apresentam 1, 2, 3, 4, 5 sépalas. Vai apresentar a mesma quantidade de pétalas? Sim. Tá? Vou ver se eu consigo deixar ela melhor aqui, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 pétalas também. Ela vai ter a estrutura reprodutiva? Sim. Aqui, pessoal, esse verde aqui é o gineceu e aqui é o androceu, que é a parte reprodutiva masculina, que formam os verticilos florais internos ou reprodutivos. Essa estruturinha aqui, pessoal, a gente chama de pedúnculo ou pedicelo. E aqui nessa região mais interna, porque não dá para enxergar muito bem, deixa eu ver se eu consigo me aproximar. Aqui é o que fica o receptáculo onde ficaria o ovário. Nesse caso dessa flor, sendo uma leguminosa, todo o ovário seria a estrutura que estaria aqui dentro, que vai formar posteriormente a vagem. Então o ovário está aqui dentro. Eu vou dividir essa flor para ficar bem mais didático e mostrar a estrutura por estrutura. Então eu vou retirar aqui inicialmente as sépalas, depois as pétalas e depois as estruturas internas. Isso aqui é que a gente chama de uma flor completa. Antes de eu dividir, tem a questão de quanto as peças do perianto. Então, como ela tem distinção entre as duas e apresenta as duas estruturas, a gente chama essa flor de dipclamídia. Quando não tem diferença entre as pétalas e sépalas, a gente chama de homoclomídeas. Nesse caso, quando as duas são da mesma cor e não dá para distinguir as duas, a gente chama de tépalas, tá? Porque não apresentam diferenças entre as cores. Quando ela é completa também e tem as duas partes internas, dois verticilos internos ou reprodutivo, a gente chama dessa planta de monóclina ou hermafrodita. Uma coisa interessante também é quanto à soldadura das sépalas e das pétalas. Quando a soldadura ela é livre, quando parte de baixo, essa soldadura a gente chama ou de alipétala, no caso da pétala, ou de alisépala, no caso da sépala. Quando as duas são juntas, né? Quando há uma junção, imaginemos aqui essa amarela com essa amarela, a parte de baixo, parte da base, elas são juntas, a gente chama essa flor de gamosépala. Vou mostrar o exemplo daqui a pouco para vocês de uma flor gamosépala. Mas eu vou dividir nessa flor aqui, porque ela vai ser a flor referência para mostrar os verticilos florais dela.
Agora ficou o androceu e o gineceu. Vou tirar aqui o que a gente conhece aqui como estame. O estame, ele é formado pelo filete. No caso dessa flor, a antera é bem grande. Então, toda essa parte aqui é a antera e aqui é o filete. Essa região aqui seria a soldadura, que gruda na antera. Então, vou botar aqui a antera aqui. Vou tirar os estames. Pessoal, aqui seria a parte reprodutiva feminina. Essa aqui não é tão bem comum, porque isso aqui vai virar uma vagem futuramente. Mas aqui, ó, temos o estigma. O filete seria só essa partezinha aqui pequena. Toda essa estrutura aqui seria a parte do ovário. O carpelo, a parte externa, externamente seria o carpelo, tá? O carpelo é formado por isso aqui tudo, na verdade. E o carpelo é dividido entre estigma, essa pontinha aqui, o estilete e o ovário. Seria o ovário, essa parte aqui. E aqui o estigma e o estilete seria só essa parte pequenininha aqui. Nesse caso aqui, é uma vagem, uma flor, um ovário que vai virar uma vagem futuramente. Vou ver se eu consigo na lupa mostrar o corte aqui dessa vagem, mas não tenho certeza que vai dar certo. Mas aqui, ó, dividindo a flor, no caso dessa flor, temos as pétalas, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5 sépalas também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estames. Sendo aqui as suas anteras. E aqui, nesse caso dessa planta, ela só apresenta um ovário. Ou seja, ela é monocarpelar. Ó, pessoal, para mostrar para vocês que nessa outra flor apresenta 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Ela apresenta vários estames. E o estigma dela, a parte do ovário, ela tem uma região de espinhos, tá? E apresentam vários estigmas também da flor. Esse ovário futuramente vai virar esse fruto. Seria o fruto dessa planta. Ainda permanece um pouco aqui do estigma, ó. E isso aqui tudinho são anteras, estames, né, com anteras. Existem vários estames com relação às pétalas. Existe aquela nomenclatura, né, com relação aos estames, quanto ao número de estames é maior do que o número de pétalas, a gente chama ele de polistêmone. E podemos observar que todos os estames, eles têm o mesmo padrão de tamanho. Basicamente, eles têm os mesmos tamanhos, eles chamam de homodínamo.
tá? Se tivesse diferentes tamanhos, ele era chamado de heterodínamo. Então, pessoal, basicamente aqui é a estrutura da flor, né? Aqui temos os verticilos protetores. Talvez essa planta aqui ela não apresentam sépalas. Então aqui, essa planta aqui tem os verticilos florais protetores, os verticilos florais internos, que são os reprodutores, aqui os estames, e aqui a parte reprodutiva feminina. Bom, pessoal, peguei uma outra flor e ela aqui é diferente. Bom, aí as pétalas aqui, elas são as pétalas, né, são gamopétalas, porque elas são soldadas uma na outra. Eu acabei retirando aqui, na hora que eu mal trisquei nela, acho que ela já estava querendo sair, as sépalas. Então aqui as sépalas, aqui seria o estigma, o estilete e internamente aqui que não dá para ver, teria o ovário dessa flor. Mas ficou aqui, no caso, as sépalas. Ela também seria gamosépala, pelo fato de elas estarem ligadas bem embaixo, mais separada mais acima. Mas contando a quantidade de pétalas, essa planta teria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa flor teria 5 pétalas. Ou seja, ela seria, né, uma dicotiledônia. Sabemos que as monocotiledôneas apresentam flores trímeras e seus múltiplos. Aqui no caso é uma dicotiledônia. Vou ver se eu abro aqui ela e acho os estames. Na verdade, eu já estou vendo os estames lá. Não sei se vocês estão vendo. Os estames são ligados à pétala. Eu vou abrir aqui ela para vocês observarem. Consegue enxergar os estames? Estão internamente ligados à pétala. Para vocês observarem que tem 4 estames. Número inferior à quantidade de pétalas. Uma outra coisa, pessoal, é que como tem distinção entre sépalas e pétalas, essa flor também ela é uma diclomídia. Tá? Apresentam estruturas diferentes na verdade, estruturas diferentes não são diferentes as sépalas das pétalas. Elas não são homoclamídeas, então a gente não pode chamar de tépalas. Então ela tem um cálice e tem uma corola diferentes. Então, o cálice é o conjunto de sépalas e a corola é o conjunto das pétalas. Então, pessoal, eu peguei uma câmera que eu tenho que aproxima bem e vou mostrar aqui a antera daquela flor que eu cortei inicialmente. Então, aqui, ó, só focar aqui para vocês, aqui o filete do estame. Vou tirar esse do estame. Temos aqui a sua antera. Vou fazer uma secção aqui na antera para ver se a gente consegue observar os grãos de pólen. Vou pegar aqui uma gilete, uma lâmina de barbear, fazer um corte para vocês observarem. Olha como fica o tamanho da lâmina. Fazer uma secção aqui. Vocês estão vendo? Eu parti a antera no meio. Parti aqui mais. Parti a antera. Então todo esse amarelinho que vocês estão observando são grãos de pólens. E vai fecundar depois aquele estigma. Vou pegar aquela outra que tem vários estames para mostrar para vocês a estrutura. Mas antes disso, eu vou ver se eu consigo cortar também o ovário.
aquilo que seria a leguminosa, ó. Isso aqui vai virar uma vagem depois, tá? Vou cortar aqui para vocês observarem. Não dava para ver direito, pessoal, mas eu cortei aqui, que é a ponta da agulha, que é a ponta da agulha, e aqui seria o que aqui é o fruto, ia virar o fruto, né, aquela parte do ovário, e aqui dentro tem os óvulos, tá? Aqui dentro tem os óvulos, que ao ser fecundado, iriam dar origem às sementezinhas da vagem. Imaginemos que fosse um feijão, tá? Fosse um feijão, que seria os óvulos, que seria os óvulos da origem lá à sementezinha do fruto que fosse fecundado por aqueles grãos de pólen. Então aqui mais uma vez eu vou cortar a antera. Vou ver se dá pra gente ver. Aqui ó, seria aquele conectivo da antera. Aqui o conectivo da antera. Então eu cortei aquela flor. Cortei as pétalas, tirei as pétalas. E estou mostrando aquela florzinha bem amarelinha que eu mostrei que tem vários estames. Para vocês observarem aqui ó, seria o estame. E as anteras ficariam mais em cima. Essa parte bem amarelinha são as anteras. Para vocês verem que as anteras já estão abertas e liberou vários grãos de pólen. Ó, aqui tanto de grão de pólen que tem aqui no estigma. Se essa planta for autofecundada, pode não ser, pode ser outros pólen aqui também. Esses pólen eles vão perfurar essa parte do estigma e adentrar aqui no ovário. Vou ver se eu corto esse ovário para mostrar para vocês. Aqui é um estame daquela plantinha, né? Aqui é o filete e a antera logo aqui. A abertura dela é longitudinal. Eita, sumiu. A abertura dela é longitudinal porque ela abriu todinho aqui. Aí que vocês podem observar que nessa planta ela é unilocular, que apresentou vários óvulos internamente, tá? Então, para vocês verem, pessoal, aquele carpelo que eu cortei mostra o ovário dela, né, do frutinho, com vários ovos. Aqui tudo seria óvulos que futuramente irão virar sementes. Fruto bem interessante, unilocular. Só tem um lóculo. Vocês podem observar um lóculo porque estão tudo dentro de uma cavidade só. E cheio de ovário. Imaginemos se você essa parte de cima. Tá dando um delayzinho. Essa parte de cima aqui que vai receber os grãos de pólen. Vão introduzir, vão penetrar nessa parte aqui de cima, que é o do estigma. Vão entrar, os pólen vão entrar e até atingir aqui.